Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu tenho o prazer de bater um papo com o diretor do espetáculo A Linha Mágica, Eric Nowinski, e com o ator, o astro desse espetáculo, Thomas Russard. A fabulosa companhia da Cooperativa Paulista de Teatro apresentam este espetáculo A Linha Mágica amanhã no Teatrão, aqui em Rio Branco, em 2 sessões. O espetáculo é marcado por composições musicais e uma história contada, baseada numa lenda francesa de uma linha que faz o protagonista viajar no tempo, a linha mágica. O texto de Sean Taylor traz as aventuras de Pedro, um menino apressado que ganha de uma bruxa um carretel de linha que o faz avançar no tempo. Aqui está o Pedro, o Thomas e o diretor do teatro, do espetáculo, o Eric Nowinski. Começar aqui pelo Eric, começar pelos mais velhos, né? Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, Alain. Prazer te receber aqui no Gazeta meu. Entrevista. Tudo bem, Thomas? Tudo bom. Prazer te receber aqui no certo. programa. Quer dizer que esta lenda francesa, que se eu não me engano deu até um filme de Hollywood, Clique. Isso. A história é um pouco parecida, Eric? Não, na verdade, assim, acho que a narrativa é bem diferente, até porque as linguagens são diferentes, né? Teatro, cinema. Mas a ideia eu acho que eles parecida. Beberam na mesma fonte ali para compor o roteiro deles, né? Na verdade, a ideia de viajar no tempo, a possibilidade de você avançar, controlar o tempo, né? É um sonho do homem, exatamente, acho que é uma questão que está presente aí em muitas narrativas, né? Então, de verdade, eu acho que até o pessoal que fez o Clique provavelmente se inspirou também nessa lenda, mas isso aparece em muitas e muitas histórias. A história original da Linha Mágica, ela data de quando? Olha, é uma lenda da tradição oral. Então, é uma história que é contada, que é passada de pai para filho. A gente encontrou em alguns lugares. A nossa fonte básica foi, na verdade, do Livro das Virtudes. Foi da onde a gente... John Bennett. Isso, o Livro das Virtudes. William Bennett. William Bennett. William Bennett. William J. Bennett, o Livro das Virtudes. Exatamente. A gente pegou essa narrativa para compor, mas a partir dela a gente foi improvisando as cenas e a gente trabalha com 3 linguagens. Basicamente, a peça ela tem música, ela tem os diálogos do teatro e ela também tem a animação. Tem um cenário virtual, que é um telão que fica no fundo da cena, e a ideia, o meu conceito foi colocar os atores como se eles estivessem dentro de um desenho animado. E aí a música ajuda muito a compor essa narrativa. Então, ela gira em torno desses 3 eixos, dessas 3 linguagens. O Thomas, o Pedro, então, ele tem que trocar muito de figurino e de maquiagem durante a peça? Olha, tem uma certa correria para trocar de figurino, sim. Mas é bem... faz parte do jogo, assim. Ele uma hora tá criança e daí outra hora... É que não é só o figurino, né? Tem toda uma construção corporal e de voz que ajuda nesse jogo, assim. Então é bem uma brincadeira também com a plateia de e se agora eu fosse velho, e se agora eu tivesse 12 anos? Ele começa com 12 anos, o Pedro? Não, ele começa com menos, com uns 8, 9 anos. E chega até que idade? Chega até os seus 74 anos. Esse rapaz passa por muitas maquiagens da cena. Não, mas muito acho legal. que mais interessante até do que a maquiagem, é um trabalho muito interessante que o Thomas faz de caracterização mesmo, né? Como ele vai trabalhando a voz, como ele vai trabalhando o corpo, como vai dando essa transformação. E uma coisa que é muito interessante é que, apesar do envelhecimento do personagem... Isso exige bastante de interpretação do ator. Com certeza. Muita técnica, né? Com certeza. E, Puxa, tem essa ideia, né, de que o ator, o personagem, na verdade, ele permanece com a cabeça da criança. Embora ele vá envelhecendo como pessoa. Isso, exatamente. até Fisicamente. Você falou do Clique, e uma outra referência interessante pra gente foi o conto do Fitzgerald, que é O Estranho Caso de Benjamin Button. Benjamin Também virou Button. filme. Nós temos imagens da peça agora na sua tela, você de casa. Você imagina, né? O Gazeta Entrevista ia deixar de colocar na sua telinha algumas imagens do espetáculo. E aí eu queria que você vá narrando aí para mim. Olha, aí é uma grande Thomas. transformação do Pedro, o momento que ele vai deixar de ser criança e virar adolescente. Então você vê que é uma mudança bem drástica, né? Que ele perde a cabeça. Ele perde a cabeça literalmente. Perde a cabeça e volta diferente.
Esse é o Aí- momento de interação com a animação, justamente. São vamos falar um pouco dos atores, o elenco, né? Isso, André Vac, Junto comigo está o André Vac, que é o músico da peça, que compôs as canções, e a Beatriz Mentoni, que também é atriz junto comigo. direção de arte de Adriana Meirelles, cenário de Naná Lavander, figurino de Gal Gruman e adereços também de Naná Lavander e Gal Gruman, iluminação do próprio Eric Novinsky, operação de som Gabriel Basile, operação de Luiz Roseli Martinelli, muita gente boa participando. São 60 minutos. 1 hora. Muito bom. 1 hora de espetáculo. Quantas crianças ao todo na peça? Só o Pedro ou tem mais crianças, Pedro? Então, tem o Pedro, basicamente tem o Pedro e a amiga dele, que é a Lisa, que é Ainda um tem a Lisa, contraponto ao Pedro. Então, se o Pedro, ali na escola, muito acelerado, quer que a aula acabe, a Lisa já tem uma outra visão, calma, tem a aula. O enredo, a história nos faz refletir sobre a nossa pressa de querer alcançar coisas no tempo inoportuno. A pressa do homem de alcançar, de mandar no seu tempo e com isso perder momentos importantes de crescimento. Seria mais ou menos essa a ideia da peça? É isso mesmo, Alan. Eu acho que a peça ela conversa muito com o tempo que a gente vive atualmente, né? A gente é cada vez mais multitarefa, a gente quer dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que, de verdade, a peça ela tem essa questão, ela traz essa questão. Além, lógico, da vontade de controlar o tempo, uma questão mesmo da ansiedade, desse tempo muito acelerado que a gente vive hoje em dia e como de verdade a gente precisa aprender a resgatar uma dimensão mais contemplativa do tempo, de deixar com que as coisas aconteçam no tempo que elas têm que acontecer. Sem pular etapas. Exatamente. Muito legal. O Thomas, ele tem uma grande vantagem. Ele tem esse rostinho de menino, de 12 anos, mas na verdade você tem 25 anos, né, Thomas? 25 anos, Se exatamente. você chegar na rua e, por exemplo, for entrar num bar, vão pedir uma carteira de identidade. Não, cara. é tão grave o caso que eu dou a carteira de motorista e o pessoal vai olhar a data ainda pra ver se Ai, que você não legal. conseguiu uma carteira de motorista com 16 anos. Que bacana, gente. E o grande desafio de interpretar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um velho, mas com uma cabeça de criança. Como é que é isso? Foi bem desafiador, mas foi bem legal, assim. Acho que é bem diferente o que tava... As etapas que eu já passei e as etapas que eu não passei ainda. São processos diferentes. Acho que criança é legal porque eu fui criança, né? Então eu podia lembrar, e adolescente, a paixão, eu podia lembrar tudo isso. E as partes que eu não vivia ainda, ter filho e ficar velho e ser promovido, eu podia... Ser promovido eu já poderia ter sido, né? Mas... Ô, Érico, eu senti alguma Pois coisa é, já foi indireta. uma certa reivindicação aí. Eu tô vendo que talvez o cachê do nobre ator sofrerá um reajuste. Aqui no Acre, Aqui inclusive. no Acre. Oi, gente, são duas sessões, horários. Então, nós temos 2 sessões amanhã às 10 e às 14 horas. Essas sessões são gratuitas e é muito importante dizer que Peraí, a gente... é tudo gratuito, gente? É, exatamente, Alan. Que bacana. E era isso que eu queria dizer, que a gente está aqui graças a um patrocínio do Ministério da Cultura e da Petrobras. Que legal, Está gente. permitindo a gente trazer esse espetáculo que a gente criou em São Paulo, montou em São Paulo, foi reconhecido pelo público, pela crítica lá. E graças a esse patrocínio é que a gente pode estar aqui apresentando. Amanhã a gente tem 2 sessões gratuitas, às 10 e às 14 horas, amanhã dia 14. Para todos os públicos. Para todos, como eu disse, crianças de todas as idades. Né? Acho que, como o tema é o tempo, vai falar com todo mundo. Com todo mundo. Então as crianças se fascinam porque o protagonista de verdade é um menino, essa identidade é imediata, mas acho que todo mundo tem essa vontade, esse desejo, né, de poder controlar o tempo de alguma maneira. E no dia 15 a gente tem mais uma apresentação também pelo Sesc. Essa também a preços populares, R$10 inteira e 5,6. Também lá no teatrão. Também no Teatrão. No Teatrão também? Isso, também no 15 Teatrão. é sábado já. Isso, então são 2 na sexta e 1 na quinta. Muito bom. Gente, eu tive aqui o prazer de bater um papo com Eric Novinsky, diretor do espetáculo, e com o Thomas
Hussar, que é ator, que é o protagonista, que é o Pedro, deste grande espetáculo da fabulosa companhia de teatro de histórias A Linha Mágica. Eric, obrigado pela tua vinda, viu? Alan, eu que agradeço, foi um prazer. Prazer imenso. Thomas, foi um prazerzão. Muito obrigado. Sucesso. E vai ser um grande espetáculo, com certeza. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.